A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 37 e diante: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que o dilúvio veio e os levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia de Deus está nos dizendo como será a vinda de Jesus, e Ele nos traz alertas. Jesus nos chama a estar alerta e nos posicionar diante da sua presença. A Bíblia fala que será como nos dias de Noé. Os dias de Noé as pessoas viviam de qualquer maneira. Assim será a vinda de Jesus. Jesus, na cruz, Ele morreu por nós para perdoar os nossos pecados. Mas Ele nos traz o alerta de como devemos viver. A mesma maneira como foi no dia de Noé. As pessoas viviam de qualquer maneira, casavam, viviam na prostituição, bebiam, como se nada um dia viesse a acontecer. Noé pregava o arrependimento, Noé pregava que haveria uma chuva. Assim também Jesus nos alerta sobre a sua vinda. Jesus está voltando. Assim também Jesus nos traz o alerta, como será a sua vinda. Jesus naquela cruz, Ele morreu para perdoar todos os nossos pecados, porque existia uma dívida entre nós e Deus, e Jesus pagou essa dívida. E que dívida era essa? A dívida do pecado, a dívida que um dia eu e você cometemos, que é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Quando eu e você vivemos no pecado, na imoralidade, na bebedeira, na prostituição, nós estamos nos afastando de Deus. Mas ainda assim, Deus Ele me ama e Deus Ele te ama. Ainda assim, Jesus estende hoje a mão para todos nós. Estende a sua mão para nos perdoar. Estende a sua mão para nos dar vida eterna. Jesus, Ele estende a sua mão para você agora que está me ouvindo. Jesus deseja lhe perdoar de todos os pecados. Por isso que Ele foi naquela cruz, porque a sua vida, ela é importante para Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você que está me ouvindo, nós somos carentes de Deus. A humanidade está como está, porque nós somos carentes do Criador. Você não sabe para que você existe, até que você tenha um encontro com Deus. Você não sabe o motivo da sua existência, até que você encontre com o Criador, até que você se renda a Ele, porque um dia Jesus morreu numa cruz para perdoar todos os nossos pecados, porque a sua vida é importante para Deus. Você que está passando agora, a sua vida é importante para Deus. Jesus, Ele te ama, Ele pagou o preço naquela cruz, e foi um preço alto. Jesus na cruz, açoitaram Ele. Na cruz, Jesus foi açoitado pela sua vida. Você que está passando, na cruz, Jesus foi açoitado pela sua vida, porque a sua vida é importante para Deus. Na cruz, deixaram Jesus nu. Tudo isso para perdoar e pagar essa dívida. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na circuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Entenda uma coisa: ainda que nossos pecados sejam grandes diante de Deus, a Bíblia de Deus está dizendo que nós temos vida em Jesus. Ou seja, não há escapatória. Nós temos hoje que nos render a Jesus. Ainda que nossos pecados sejam grandes, imensos, Jesus está dizendo que nele há vida. Em Jesus Cristo há vida, porque um dia Ele pagou o alto preço por mim e por você. Na cruz, Jesus declarou o grande preço que era o preço dos nossos pecados. Jesus pagou todos. A sua vida, ela é importante para Deus. Jesus morreu numa cruz por mim e por ti. Naquela cruz, o alto preço foi pago, e foi pago com o sangue do Cordeiro de Deus. A Bíblia fala que João viu Jesus vindo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus, Ele deseja lhe perdoar hoje, me perdoar hoje, de todas as nossas ofensas, de todos os nossos pecados, mas é necessário hoje buscá-lo, é necessário hoje render-nos a Ele, porque Jesus está voltando. Você que vive a sua vida de qualquer maneira, eu lhe digo uma coisa, Jesus, Ele está voltando, e quando Jesus voltar, você verá Ele entre as nuvens, vindo com grande poder e grande glória. Jesus, Ele está voltando. Renda a sua vida a Ele enquanto há tempo. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 6, busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto Ele está perto. É necessário hoje buscar a Deus enquanto há tempo. É necessário hoje nos voltarmos para Jesus. A Bíblia fala, para aquele que nele crê, tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê tem a vida eterna. Aquele, porém, que não crê, já está condenado. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A quem você ama? Quando nós vivemos de qualquer maneira, nós estamos dizendo para Deus que nós não o amamos, que nós não queremos obedecê-lo. Mas ainda assim, Jesus estende a sua mão para mim e para você nesse dia. A sua vida é importante para Deus. Renda a sua vida a Jesus. Abandone o pecado enquanto há tempo. Abandone a prostituição enquanto há tempo. Se você vive na imoralidade, na bebedeira, nas drogas, abandone esse pecado enquanto há tempo, porque Jesus, Ele é justo. Aquele que vive de qualquer maneira, Deus vai julgar essa pessoa. Mas se você crê em Jesus, render a sua vida a Jesus, crer no Cordeiro de Deus, que perdoa o pecado, que tira o nosso pecado, Ele nos dará a vida eterna. Renda a sua vida a Jesus. A sua vida é importante para Deus. Digo isso mais uma vez. Por isso que Jesus foi na cruz, para perdoar os nossos pecados. Renda a sua vida. Bom dia, moça. Aceita uma palavra, Deus abençoe. Para aquele que nele crê, tem a vida eterna. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A vida é curta, a morte é certa, o julgamento está chegando, o céu é glorioso, o inferno é terrível. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Creia no Senhor Jesus.